Paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Caros irmãos, eu estou um pouco preocupado porque muitas das vezes nós queremos ajudar e as pessoas nos interpretam mal. Então eu preciso muito de oração, irmãos. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, não estou aqui para fazer mal para ninguém. Apenas quero abrir, alguma coisa que nós temos conhecimento, que ficamos sabendo, e algumas coisas que nós não conseguimos mesmo ficar sabendo, mesmo porque até nós mesmos entramos em certas situações que ficamos pensando, meu Deus, mas o que está acontecendo, não é? Quando a gente escuta um irmão dizer que não pode estudar a Bíblia, que não pode ler a Bíblia, ou que vai pregar com conhecimento humano. Irmãos, eu não consigo compreender isso. Tudo que está na Bíblia não é conhecimento humano. Está na Bíblia, se eu ler só a Bíblia, Deus já está falando comigo. Agora, eu não entendo o que está acontecendo, mas tudo bem, irmãos. Vamos fazer o que Deus nos tem colocado em frente. Eu quero dizer para vocês, se vocês sentirem, é um versículo só. É apenas uma explicação, irmãos. Sobre Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Certo, irmãos? Efésios, irmãos, esse Efésios 2:8 é um versículo ricamente, irmãos, significativo, porque ele mexe na questão justamente da salvação mediante a graça, pela fé e pela graça, onde nós reconhecemos que não somos capazes, através dos nossos recursos, das nossas obras, encontrarmos a salvação, porque sem a direção e a guia do Espírito Santo, irmãos, nos visitando, nos fazendo compreender o que é a graça de Deus, que é Jesus Cristo, o sacrifício, a obra que Ele fez na cruz por nós, através, irmãos, do seu sangue, e que através disso os nossos pecados, irmãos, são perdoados mediante a luz, né, que nos é dada pela própria palavra de Deus, a palavra que é a lâmpada, a luz para os nossos pés e lâmpada, ou luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, a palavra que é para nós, irmão, a razão da nossa vida espiritual, da nossa vida material também, porque dentro das Escrituras, só de nós lermos a Bíblia, nós já encontramos, irmãos, todas as coisas que nós precisamos para poder achar o caminho da salvação, certo, irmãos? Porque o caminho é Jesus Cristo. Então, se nós estivermos com a Bíblia e nós lermos ela em comunhão, nós vamos ver que a Bíblia todinha, ela aponta para a figura do nosso Messias, nosso Jesus Cristo, a qual Deus mandou a este mundo para dar a vida por nós. Então, nesse sentido, por mais que você esteja passando alguma luta, por mais que você esteja passando alguma prova, por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, seja material, seja espiritual, você tem dentro de você a certeza que a sua conquista não foi você que conquistou, foi Jesus Cristo que conquistou por você. Através da morte e da sua ressurreição, Ele abre para você um caminho que é Ele mesmo. A graça que Ele te dá é a própria vida dEle que Ele dá pelo mundo. Que Ele deu a sua vida pelas nossas almas. Nós não teríamos condições e nenhum mérito de ter esse tão grande presente de Deus, de sermos agraciados pelo sangue de Jesus Cristo, para lavar os nossos pecados, para limpar a nossa alma. Através disso, irmãos, é que nós encontramos, aleluia, Jesus Cristo, mas encontramos por meio da fé. Quando ouvimos a palavra do Evangelho, porque a palavra que nós temos que ter em mente não é, irmãos, nós não somos contra a profecia, mas a palavra que salva é Jesus Cristo, é Ele que salva, é só Ele que pode dar a regeneração dos nossos pecados. Podemos errar, podemos no sentido assim, nós não somos
perfeitos, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a pensar algo que não é, nós estamos sujeitos a falar alguma coisa que talvez não seja. Então, nós estamos sempre sujeitos a alguma coisa. Por isso que Cristo Jesus, ele veio, irmãos, para abrir um caminho para nós. Porque nós, se não tivesse o Senhor Jesus Cristo, o que seria de nós, irmãos? Então, como vamos desprezar o Evangelho? Como vamos deixar de crer em Cristo Jesus e crer somente em profecias e coisas que já estão para nós, irmãos, sendo realizadas no momento em que nós cremos em Cristo? Porque Ele é tudo para nós. Ele tira da onde não tem, colhe da onde Ele não plantou, porque Ele é a própria força divina que vem trabalhando ao nosso favor. Ele é o Cristo Jesus, Ele é o vencedor, o leão da tribo de Judá. Sem Ele, nós não podemos nada, irmãos. Então, por isso que Paulo dá uma ênfase em que a salvação é um dom de Deus. A salvação, irmão, não é porque você é bonzinho ou porque você é boazinha, não. Ele dá um ênfase nisso. Ele enfatiza e é algo que nós podemos alcançar, que nós não podemos alcançar com os nossos próprios esforços, irmão. É uma expressão de amor de Deus, é uma expressão de misericórdia de Deus. Não é que nós somos melhores, irmãos. Portanto, irmão, a salvação é totalmente, exclusivamente obra de Deus, não obra nossa. Nós temos, sim, que produzir frutos quando recebemos de Deus, irmãos, a força do Espírito Santo através da palavra, que nós aceitamos a Cristo, que recebemos a Cristo no nosso coração. Logicamente, irmão, que Deus trabalha na nossa vida, e isso gera o quê? Uma força espiritual para nós podermos então ir em frente e vencer o mundo, não pela nossa capacidade, mas por Cristo. E quando se vence o mundo, aleluia, aquilo que Deus, Ele promete, Ele cumpre para nós. Não é preciso você ficar correndo atrás. Ah não, será que Deus vai me dar isso? Será que Deus vai me dar aquilo? Irmão, você estando em Cristo, você já está naquela palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas como é que eu vou saber se eu posso ir naquele lugar, se eu não posso? Irmão, você vai orar, seu coração se alegrou, você vai. Ah, mas enganoso é o coração. Irmão, isso daí é a coisa normal. Se você for pensar que uma pregação, ela pode te levar em um lugar e você ser beneficiado, você pode estar enganado. Eu já passei provas por causa de pregação, irmão. Eu estava com o meu casamento marcado e já está faltando poucos dias, e na hora da pregação, o irmão levanta lá e diz: você que vai casar e que pensa que Deus está nesse casamento, não casa porque Deus não está no teu casamento, isso daí não é de Deus e tal. Conclusão, eu entrei numa confusão, eu era jovem, eu entrei numa confusão que eu não sabia, porque eu acreditava também assim. Eu tive que chamar o irmão depois do culto. Falei: irmão, vem cá, eu estou agora numa confusão por causa dessa pregação aí. Eu sou muito sincero, desde jovem. Ele falou: o que foi, irmão? Eu falei: irmão, pregou aí que é para desmanchar o noivado, que Deus não está nesse casamento. Irmão, eu já estou há tempo já noivo, né? Estou há algum tempo, já estou. Não era muito tempo, mas estava noivo. Deus preparou que eu já tinha buscado outras confirmações, eu falei para ele. E agora, de repente, faltando poucos dias, vem essa pregação. Agora eu não sei em qual que eu vou acreditar. Se é naquela que falou que era para mim fazer, ou se é naquela que eu não falou. Então, irmão, eu fiquei numa confusão. Só Deus, aí ele pegou, voltou a palavra para trás e falou: não, irmão, isso não foi com você, não. Isso aí tem muita gente na igreja. Talvez é com outro. Assim, quer dizer, olha que confusão por causa de uma... E eu fiquei, irmão, balancei, viu? Quase eu ia estragar a minha vida. Hoje eu estou quase 50 anos casado, tá, irmão? Eu casei com 18 anos e eu estou com 60. Quantos anos que faz? 18 para 60. Aí vocês fazem as contas aí, que eu não estou ruim de matemática. Estou um pouquinho de dor de cabeça. Então, irmãos, analisem uma coisa. Se eu fosse ouvir, irmãos, aquilo, eu teria talvez tomado um caminho errado na minha vida. Certo? Eu e minha esposa vivemos bem. Passamos as nossas provas, já enfrentamos dificuldade, luta, mas vivemos bem. Então, vejamos, irmão, não é fácil uma pessoa estar quase 50 anos junto com outra pessoa e suportar. Ela me suporta, né? Então a gente tem que entender o seguinte: acontece algumas intempéries na natureza,
na nossa vida, na nossa vida espiritual, ou até mesmo na nossa vida material, algum movimento assim. Acontece com todo casal, mas nós estamos firmes em Cristo. Agora, se eu fosse dar ouvido àquela pregação que não tinha nada a ver, eu estaria numa situação totalmente confusa e seria confundido. Por quê, irmão? Porque eu não coloquei a palavra de Jesus Cristo na minha frente. Irmãos, a palavra de Deus, ela já é suficiente. Não precisa o homem ficar acrescentando coisas e coisas. Ora, irmão, o irmão aí de uma congregação lá de São Paulo pregou que era para tomar cuidado, e ainda disse, irmãos, ainda disse que Deus ia tirar, como quem estivesse estudando a Bíblia, estivesse cometendo um pecado mortal. Eu não consigo entender. Ao invés de irmão pregar contra o pecado, pregar contra as coisas desta vida que estão se manifestando, e tem medo de pregar, para falar contra a ideologia de gênero, tem medo de falar, mas para falar contra o estudo bíblico, ele não tem medo. Quer dizer, isso aí não vem de Deus, irmão, não pode ser Deus. Dizer que uma pessoa que está procurando conhecimento de Deus nas Escrituras está com algum espírito diferente, irmão. Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo essas coisas. Então vamos ficar firmes, irmão, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse para nós examinarmos a Escritura. Irmão, Paulo, aqui nesse versículo, ele ensina que a salvação é totalmente obra de Deus, desde o início até o fim. É uma dádiva graciosa, acessível para aquele que crê. Não tem muito mistério. Não existe esse negócio de não, porque para você obedecer, você tem que fazer isso, fazer aquilo, quando você for batizado. Aí fala, você vai ser batizado, mas você não vai, ninguém, venha como você está, que Deus faz a obra. Tá? A pessoa vai, no outro dia já tem meia dúzia na casa da pessoa, que você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo. Quer dizer, a pessoa fica numa situação que ela fica assim, meu Deus, mas eu não sabia, porque se eu soubesse tudo isso eu não ia batizar agora. Você está entendendo, meu irmão? Então, nós temos que ficar firmes no que está escrito na palavra de Deus. Nada de poder querer ir atrás de conversas, irmãos. Independente de federação ou de não federação, que eu gostaria que não estivesse, porque se não está, pelo menos já é uma coisa... Eu gostaria, não sei. Eu já expus aqui e não vou falar mais sobre isso. Certo, irmão? Não vou falar mais sobre isso, porque eu sei que não vai adiantar mesmo, é bater em ferro frio. Agora, o que eu vou falar aqui eu vou continuar falando, é do Evangelho de Jesus Cristo, é da salvação em Cristo Jesus, pela fé e pela graça de Deus, porque através disso é que nós vamos encontrar, irmãos, com toda certeza, vencer o pecado, vencer as coisas desta vida que vem contra nós, para querer fazer-nos a menos na presença de Deus. Porque em relação, irmãos, à humanidade, como está o mundo hoje, nós percebemos que ninguém quer saber de evangelho. Você vai num lugar, você começa a pregar Jesus Cristo, todos acham ruim, a maioria. Eu digo todos, não contando com aqueles que estão no meu canal. Mas observe como um canal igual esse tem poucas pessoas. E você vai em canais que tem profetas de outras denominações, etc. E vai estar lotado de gente, irmão. Porque eles querem saber, é como se fosse um costume de querer saber o amanhã, como vai ser. Irmão, o meu amanhã a Deus pertence. Ah, mas você tem que saber se você vai viajar ou não vai. Deus sabe, já está traçado. Se for para mim ir, eu vou orar e Deus vai preparar e eu vou. E se não for, eu também não vou. Eu não preciso. Agora, eu entendi a Escritura. Eu não preciso. Aonde você viu Pedro, Paulo, João, e ficar falando, vai João nessa missão, porque Deus é contigo, porque Deus vai fazer uma obra, vai fazer Irmão, quando falaram para Paulo, tinha os profetas aqui, profetizaram para Paulo, as filhas de Ácabo, né? Pregaram para Paulo e falaram com ele, Paulo, não vai para lá, para esse lugar, acho que salvou para Jerusalém, porque você vai ser, ali você vai apanhar, vai ser preso. Ele falou assim, não importa, eu já sei tudo isso. Já estou sabendo. Se for preciso, até morro pelo Evangelho. Quer dizer, ele não desfez. Ele creu, mas para ele aquilo ali não precisava. Embora foi Deus. Mas ele está preocupado em pregar o Evangelho, irmãos. Observe. Qual a preocupação daquele irmão lá que pregou isso? Que eu não vou falar o nome dele. A preocupação dele é que alguém tivesse conhecimento bíblico. Porque se tem conhecimento bíblico, vai botar no bolso e dar troco.
Está entendendo, irmão? Porque nós não estamos aqui, é claro que ninguém está aqui para competir pregação com ninguém, mas parece que os irmãos, eles ficam com medo de outra pessoa saber mais do que eles. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos ter conhecimento de Deus, das coisas que Deus nos ensina. Paulo enfatizou bem isso. Se nós não crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, como é que vai ser? Isso é essencial para o perdão dos nossos pecados. Se nós não pregarmos isso, mas vai pregar todo dia isso? Não, irmão. Eu vou pregar todo dia se for preciso, se Deus mandar. Mas não é isso. Eu vou pregar aquilo que Deus me pôs, assim, para me ensinar o povo. Não, eu não estou no tempo mais, irmão, de ficar contando histórias aqui. Entendeu? Porque eu já escutei muito. Já escutei muito isso daí. Eu mesmo já fiz isso. Agora eu estou entendendo que precisa do Evangelho. É isso que precisa. E desde o momento, irmão, me perdoe aí vocês aí que vão... Tem gente que vai ficar bravo. Mas desde o momento que a pessoa começa a ir contra a Bíblia, contra a Bíblia, contra a Bíblia, eu fico com uma pulga atrás da orelha mesmo. Nós não estamos lá naquele negócio, nós não fazemos parte daquilo. Ou fazendo ou não fazendo, irmão, para mim já é a mesma coisa. Porque a pessoa está ensinando que não é para estudar a Bíblia. Ora, agora a coisa mudou. Eu estava meditando nisso. Eu falei, Senhor, imagine que não estivesse. Que a denominação tal não estivesse. Louvado seja Deus, mas não está ensinando direito. Está falando que tem que não é para estudar a Bíblia, que não é para isso, parece que isso virou moda de pregar isso aí agora. Aqui perto, onde eu moro, irmãos, já teve um irmão falando isso aí no púlpito que eu fiquei sabendo. Certo, irmãos? Irmãos, nós estamos realmente no fim. Nós temos que entender que para nós termos a condição de se aproximarmos de Deus, nós temos que estar em Cristo Jesus, na salvação, na graça, que é a misericórdia. Através da graça, você vai encontrar todos os segredos de Deus, os mistérios espirituais de Deus, porque Jesus Cristo é o principal mistério de Deus. E se você estiver em Cristo, você já está reunido com Ele no seu corpo, na sua intimidade espiritual, no seu sentimento espiritual, e tudo que for preciso, Cristo suprirá. O importante é ter Cristo, irmão. O importante é que Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, debaixo, aleluia, aleluia, do céu. Não existe nada, irmão, que possa dar-nos alegria a não ser Jesus Cristo. Nem de baixo, nem em cima, só Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, aleluia, e olha, até debaixo da terra, porque se Ele não fosse lá no Sheol, não vencesse o inferno, não fosse morto e não ressuscitasse, nós não teríamos vida eterna. Então nós temos que entender, irmãos, o direito da nossa libertação não é pelos nossos méritos. O direito da nossa salvação está presente diante do nosso Criador, à sua direita, porque foi Ele que é merecedor, Ele que tem, irmãos, o direito de ser o nosso defensor, o nosso juiz, o nosso advogado. Por isso que está escrito em 8 de Romanos, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo que morreu por nós? Então, irmão, irmã, você pode estar passando a dificuldade que for, está passando a luta que for, precisar do que for, mas se você estiver em Jesus Cristo e você orar e você crer, você tem a graça de Deus, Jesus Cristo não vai te abandonar. Não. Jesus Cristo não abandonou ninguém. A graça é a origem da nossa salvação. E a fé, irmão, é a que nos faz encontrar, irmãos, ou abraçar esta tão grande dádiva que é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E as obras que nós temos, irmãos, são frutos da graça de Deus em nós. Não é porque nós produzimos
obras antes de ser crente, que nós vamos ser salvos. Ou porque nós produzimos obras, não, eu sou bonzinho, você é bonzinho, você ajuda todo mundo, mas briga com o outro, briga com aquele, faz contenda com o outro, encrenca com o outro, não tem temor de Deus nenhum, mas se você chegar lá na casa do teu companheiro, você leva dinheiro, leva comida, parece, ele vai achar que você é um caríssimo irmão. Irmão, Deus não quer homens que vivam de aparência. Nós temos que ser aquilo que nós somos diante de Deus. Não adianta querer enganar o Senhor. Nós somos iguais, cheios de tantos pecados, imperfeições e erros. Se Deus não tivesse misericórdia, o que seria de nós, irmão? A misericórdia de Deus atingiu a nossa alma com uma certa, aleluia, precisão, e nós recebemos ela com grande misericórdia, com grande amor, com grande, aleluia, agradecimento a Deus. Por isso que pela graça nós recebemos e confiamos que vamos vencer, não pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus. Então hoje eu não estou aqui para falar de denominação, apenas quero expor para vocês, irmão, que a palavra, essa palavra que nós acabamos de ler aqui em 2, está escrito aqui, irmão, que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, irmãos, 2 versículo 8, não é? Benditos de Efésios, irmão, você pode ter certeza que é a expressão do amor e da generosidade de Deus para conosco. Não tem outra expressão. É um amor incomparável, é um amor que é singular, quer dizer, não tem outro igual. É um amor que pode virar a tua vida, pode abrir as portas para você passar, que pode criar caminhos na tua vida, que principalmente Ele já fez, te dar a coroa da vida eterna. Então você só precisa estar nele, é simples assim. Não é muito complicado. Você está em Cristo, dá glória a Deus, saia, pega essa pregação, guarda no teu coração, manda para outro e mostra que a salvação que você tem não foi porque você era boazinho ou bonzinho, não. Foi porque Jesus Cristo teve misericórdia de você. E a consequência da tua fé em Cristo Jesus, que é a obra da cruz, vai fazer você produzir frutos para a glória de Deus, que são as obras de Cristo em você, através da manifestação da graça. Estas obras produzirão cada vez mais a glória de Deus na tua vida. Por isso você vai ver, aleluia, milagres, prodígios, maravilhas, sinais. Por quê? Porque você tem Jesus Cristo. E se você não visse nada disso, a maior realidade você já tem, que é Cristo e que é a salvação da tua alma. Então te conforma com esta palavra e fique sabendo que fora disso não há salvação. Não precisa, se a denominação prega diferente, ela já está fora. Não precisa estar nem em federação, nem em coisa nenhuma. Se ela prega diferente, irmão, ela está com algum problema. Por quê? Porque ela não está pregando Jesus Cristo. Se não prega Jesus Cristo, então como que pode dizer que é uma igreja cristã apostólica? Mostra para mim aonde Paulo ficou profetizando, irmão, toda hora. Mostra para mim aonde que João ainda, ele profetizou, porque ele profetizou coisas até que ainda nem aconteceram, e deixou escrito, porque João, não o evangelho, o apóstolo João, por que ele fez isso? Ele foi parar lá no Apocalipse, lá na ilha, onde ele ficou preso, na ilha de Patmos. E ali Deus revelou tantas grandezas e riquezas que são até muitas das vezes mal compreendidas pelo homem. Mas nós temos que entender uma coisa: já temos Jesus Cristo. Irmã, não fique triste, aleluia, não fique abatido pelos acontecimentos, pelo que está acontecendo no mundo, nem por aquilo que você está vendo, mas creia em Jesus Cristo e Ele sempre guardará a ti, a tua casa, os teus filhos, e não deixará, irmão. Se você estiver firme em Cristo Jesus, Ele não vai deixar que o pecado te derrube. E você fique sabendo mais, aleluia, a tua crença em Cristo Jesus é uma fortaleza, porque o próprio Senhor Jesus, Ele estará junto com você como leão da tribo de Judá, para te ajudar a vencer os obstáculos da vida. Faça a tua parte, que é apenas glorificar a Deus, cantar, andar em Cristo, porque você andando em Cristo, você estando em Cristo, nenhum mal te atinge, nem o pecado te atinge, e ainda que se porventura, por um acidente, você escorregue em alguma coisa, você também tem Ele como advogado,
E você não vai ficar também pensando, bom, agora eu vou fazer isso que ele me perdoa, vou fazer aquilo que ele me perdoa, nada disso. Você vai fazer aquilo que ele quer. Você fazendo aquilo que ele quer, você não vai errar, porque ele é o Senhor da verdade e não da mentira. Deus abençoe a todos. Fiquem com esta palavra 2 de Efésios, versículo 8. Deus seja glorificado e que essa santa pregação e essa palavra reine dentro de nós para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.